Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Já já a gente volta com mais uma entrevista para vocês. Gente, eu estou tão feliz hoje porque eu estou recebendo uma pessoa aqui que eu já conheço há um bom tempo. Foi parceira, e eu acho que eu ainda posso considerar parceira aqui da TV, que é a Miriam Maria Souza. A Miriam já teve um programa aqui em Cubatão, aqui na nossa TV, e infelizmente, por alguns motivos, teve que parar. Então ela vai contar um pouquinho aqui dessa história e de toda a trajetória dela, profissional, de vida. Estou bem contente que você esteja aqui, Miriam. Posso já continuar falando? Bom, Cris, primeiro eu quero te agradecer. É uma honra de estar aqui, ter o convite de você, nesse tipo do professor Carlos. A TV Polo mora no meu coração, com certeza, e vai continuar molhando. Quero te dar os parabéns por esse programa. Um dia você foi me entrevistada. Foi. Por 2 ou 3 vezes. Foi. E hoje eu estou aqui, né? Nós invertemos agora os papéis. E eu estou muito contente de ver a sua evolução. O seu programa é lindo, viu? Parabéns. Obrigada, Miriam. Muito obrigada pelo convite. Bom, TV Polo, para mim, o Família, etc e tal, na TV Polo é um símbolo, né? Eu já contei aqui no podcast, mas vou falar para o seu público agora, que meu sonho sempre foi estar na TV, desde criança. Então, eu assistia a TV Cultura, o Bambalalão, quem é aí mais de 50 vai saber, vai lembrar. E eu ficava imitando as pessoas, né, as atrizes, a fazerem os comerciais. Então eu ficava imitando, depois eu imitava como que apresentava o programa. Então eu sempre fui da arte, fiz ginástica olímpica, ginástica rítmica, jazz, teatro, sempre dentro dessa área. E lógico que a igreja, né, que eu sempre fui criada na igreja, também tinha esse viés, levava a gente para apresentações. Então, quando eu conheci a TV Polo, uma vez na minha casa assistindo lá, ainda era TV Cambrais. Acho que era canal 98. Isso, é o antigo canal, E aí eu assisti e vi um programa de artesanato, achei super legal, era com a Raquel Peralta. Nossa, mas que programa legal, que TV, que canal diferente. Aqui? Eu vou procurar saber. Mas aí ficou nisso, porque a vida, né, da gente não é de hoje, que ela já é ativa. Quando foi um belo dia, eu encontrei com a Raquel Peralta em frente ao antigo Peraltano, não lembro se era Peralta. Você já conhecia ou reconheceu da TV? Reconheci da TV. Aí tô passando aqui o início e ela tava conversando com alguém. Aí eu, bem tiete, né? Ai, você é a Raquel Peralta da TV Polo? Aí eu falei, eu posso tirar uma foto com você, que eu acompanho seu programa e tal. E ali nós começamos a conversar, ela deixou eu tirar a foto. E eu falei da minha vontade, né, de também apresentar um programa, já que era uma TV comunitária. Eu queria saber como que funcionava. Ela, de imediato, já me deu o contato da secretária do Marcelo. E se eu não me engano, o nome dela é Ana, né? É Ana. No podcast eu não lembrei. E entrei em contato, falei, é só você marcar uma reunião aqui e apresentar o que você quer. Botou tudo no papel. Fez a loga, já corri para o papel, comecei a escrever nomes de programas junto com uma irmã minha, que não mora aqui, na época ela morava lá em Brasília, a Marta. Eu falei, olha, eu quero montar um programa, e ela foi me dando nomes. Até que nós chegamos, sempre voltado para a família, até que nós chegamos em família, etc e tal. E aí, isso durou 9 meses para pensar em como seria estruturar. Formatar o programa. Exato. Eu sou não sou perfeccionista, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas. E aí eu fui assistir programas de TV estrangeiras. Eu assisti japonesa, inteira alguma coisa japonesa, nada. Mas eu ficava vendo como que era, sabe? Assim, tanto a parte da comunicação. O formato. TV espanhola, TV inglesa, todos os tipos de TV fora do Brasil, porque eu queria pegar alguma coisa diferente. Aí, montei o que eu queria na minha cabeça, peguei as minhas 2 filhas e levei lá para o meu consultório. Sou psicopedagoga, já tinha um consultório montado, falei, vamos fazer um piloto. Aí meu irmão Alexandre, que já trabalhava com fotografias e vídeos, eu falei, olha,
vamos fazer assim, assado, elas vão ser as minhas entrevistadas. Fiz o piloto. Aí tive coragem de ligar, marquei. Nossa, você trouxe o programa pronto. Foi, trouxe vídeo pronto no tablet. Eu não lembro se eu Facilitar a vida do Marcelo na época, né? estava o Marcelo e a secretária dele, eu e a minha filha. Aí ele, Miguel, gostei, vamos gravar um piloto? Ah, vamos. Já fez. 28 de agosto de 2009. Convidei uma colega psicóloga, falamos sobre bullying. E aí ele me apresentou o Vanderlei Abrele. Olha, o Vanderlei vai te ajudar e tal. Gravamos. Tá bom. Olha, eu vou te dar uma resposta de como que você foi e tal. Passou uma semana. Eu tô lá na minha casa, fui colocando a TV Polo pra assistir a Rafael Peralta, o Fuxico da Arte. Que eu olho, nossa, eu me escondi atrás do sofá. Estávamos eu e meu marido na sala. Quando eu vejo na televisão. Ou ele botou na grade e não te avisou? Não. Nossa, mas porque não parece, tá? As pessoas falam que não parece, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha. Estar aqui, pra mim, é um desafio. Mas eu enfrento, né? Que eu gosto. Eu sei o que você fala, tá falando. Não é? Então, tá assim, tipo, ó, o show vai começar, então que comece, eu já tô aqui mesmo. E aí eu escorreguei assim debaixo do sofá. E daí foi assim que começou o Família Etc e tal. Aí o Vanderlei Abrele, que eu tenho assim, uma imensa gratidão, ficou sendo o diretor de imagens. Eu fiquei sendo a diretora geral, a minha filha, a produtora. E aí eu fui chamando as pessoas. O Júnior, que é o sobrinho dele, me ajudava no estúdio. A minha mãe, que também ajudava toda a parte de cenário, porque eu quis fazer uma sala, né? Queria que as pessoas se sentissem... Correu atrás de patrocínio, né? Foram muitos patrocínios. E assim foi. Então, é o meu filho, né? Meu filho querido, que foi difícil de parar um pouquinho. Quanto tempo durou o programa? Nossa, de 2009 a 2016, façam as contas aí, gente. Quase 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Bastante tempo. 7 anos. Bastante tempo. E aí o último que eu gravei foi em janeiro de 2016, só que eu não consegui colocar no ar, porque eu tinha que editar. Aí nessa época eu já estava editando, aprendi a editar, fui pro YouTube, corri atrás das pessoas. Não dá nem pra falar os nomes aqui, porque são muitas pessoas e eu não quero ser ingrata, porque eu estou imensamente grata a cada um deles que fizeram... Que contribuiu com isso. Não faz nada sozinho, né? Nada. Inclusive, o Ramon, quando soube que você estaria aqui, já pediu para te deixar um abraço. Né? Lembrou de você, óbvio, e pediu para te deixar um abraço. O Ramon era um dos que me ajudou muito, assim, sabe? Com edição. Nós fazíamos até reportagem fora do estúdio. As externas. Era assim, ela falou, meu filho, eram as externas. Eu me sentia mais solta, mais em casa. Quando eu chegava no estúdio, que tinha o Chico, que ele falava, gravando, aí pronto, eu já travava. Então você sente muita saudade desse tempo ainda. Tem muitas lembranças, inclusive muitas da minha mãe, né? Que as cortinas, toda a parte do sofá, de capa de almofada, ela fazia. A família toda era envolvida. Eu me lembro muito bem dessa época. Etc e tal, eu falava que o etc e tal eram uns agregados, o papagaio, o cachorrinho, o gatinho. Eu, por exemplo, eu tinha até 2 meses de festa, 3 meses de tinha 6 gatos. Então, assim, eu quis agregar todo mundo. E também a família Polo, né? Sim. E na época, a TV também era menor. Então, os voluntários eram menos, né? Nós tínhamos menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo, né? Hoje a gente está numa outra fase que existem mais pessoas. Então, está dando para distribuir melhor esses trabalhos. Mas na época não, né? Não, era complicado, né? E foi até um dos motivos também que eu procurei patrocínio. Porque mesmo que a pessoa ela seja voluntária, e nós estamos conversando aqui, né, no off, não é porque a TV é comunitária, que todos são voluntários, que tem que fazer de qualquer jeito. Então eu até criei, falei, eu vou elaborar elaborar um contrato de voluntário. Porque, inclusive, as empresas, elas dão muito valor para quem é voluntário. Alguns segmentos, sim. Isso consta, agrega muito no currículo, né? É verdade. Mas chegou uma hora que o programa ele foi crescendo. As pessoas
pensavam até, chegaram a pensar que eu era rica e falavam assim, você não tem medo de ser raptada, porque você é da TV, e às vezes pediam um autógrafo, pedia pra eu tirar foto e tal, mas era complicado, né? E aí eu chegou lá que eu falei assim, bom, o programa tá crescendo, eu vou tentar mais patrocínio, não só para comprar equipamentos, porque aí nós compramos, primeiro eu tive o patrocínio, foi meu marido, que comprou o microfone, comprou câmera, a nossa primeira câmera foi usada, foi daquele pessoal do... Ai, meu Deus, aqueles adolescentes. Do Muquifo. Veio a câmera usada deles. E depois o meu marido comprou uma câmera melhor, tal, digital. Mas depois disso, o programa cresceu tanto que vieram os patrocinadores. E eu consegui até repassar um certo valor para quando as câmeras faziam isso. Para auxiliar, né? Na parte financeira, né? Nos gastos. Era muito bom, continua sendo muito bom. Bom, passa muito rápido. A gente vai dar um break e já já a gente volta para continuar conversando com ela. C Esportes é sinônimo de saúde e longevidade. Venha conhecer a Dal Esportes. É isso mesmo, a Dal Esportes é a mais completa loja de artigos esportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dal Esportes. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Voltando para o nosso segundo bloco do programa, Painel Feminino. Vamos continuar conversando com a Miriam. Miriam, eu queria saber como anda a tua vida profissional, porque eu sei que você é pedagoga, psicopedagoga. O que você tem feito? Tá certo. Então, a minha primeira formação é pedagogia, né? Um magistério maravilhoso que eu fiz aqui em Cubatão, no Afonso Schmidt. Infelizmente não tem mais. Depois eu fiz pedagogia, que aí já é aprimoramento, né? E fui para o caminho da psicopedagogia. Então eu falo assim, o magistério é a minha missão, meu chamado. E a psicopedagogia me encantou. Só que a gente estava conversando aqui, já deu para ver que o seu perfil também é de curiosa, de estudar, de querer mais conhecimentos, né? Eu vi que eu precisava de mais conhecimentos, então eu fui atrás da neuropsicologia, porque eu preciso conhecer o cérebro do ser humano, o desenvolvimento, para poder servir melhor as pessoas. E aí, hoje, o Espaço Construindo Saberes, que é a minha empresa há 16 anos, né, que eu montei ela, montei primeiro como apoio pedagógico, mais conhecido como reforço escolar, até por conta da minha primeira formação, né? Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rapidinho, só para contar como que eu cheguei na pedagogia. Eu estava lembrando esses dias para as minhas filhas, eu achei interessante depois vir o convite de vocês bem próximo à conversa que eu estava tendo com as minhas filhas, de como que eu entrei na educação. E aí eu fui lembrar que eu ainda eu muito jovem, eu era adolescente praticamente, eu comecei a dar aula de reforço na minha casa, mas assim, sabe, sem pretensão nenhuma, era para ajudar uma amiga minha. E aí a minha mãe foi vendo que o negócio foi crescendo, porque veio uma amiga e veio duas, vieram três, nós estávamos dentro da casa, que era uma edícula, menor ainda que uma edícula, não cabia mais ninguém. Aí a minha mãe pegou 2 cavaletes, uma porta velha, fez uma mesa e colocou a gente no quintal de casa. Arrumou uma solução. Exatamente. Aí eu comecei a dar essa aula de reforço para essas amigas. Quando chovia, parava tudo, corria cada um para sua casa. E eu lembrando, nossa, olha como que eu entrei na educação, né? Ainda lá quando criança. Adolescente, né? Criança não. Mas quando eu era criança, eu não queria ser professora, eu queria ser merendeira. Então eu tenho, assim, um carinho enorme pelas merendeiras. E aí, falando da minha empresa, né, o Espaço Construindo Saberes, que começou com apoio pedagógico, depois foi para o atendimento psicopedagógico. Em 2022, eu precisei dar uma pausa, então às vezes as pessoas ainda me procuram, Miriam, tem como você atender meu filho, fazer avaliação? Porque eu atendo desde as criancinhas, geralmente chegam para mim a partir dos 3 aninhos de idade, para a gente fazer uma avaliação psicopedagógica, até idosos. Então, eu já atendia idosos antes de começar a trabalhar, cuidar um pouquinho mais da minha mãe com estimulação cognitiva. E aí, atualmente, desde 2022, eu precisei dar uma pausa nesses atendimentos
para cuidar mais da minha mãe, que hoje tem 90 anos, e em 2018 ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então, por enquanto, está paradinho esses atendimentos, eu dou apenas consultoria online. E por conta disso, Miriam, por causa da doença da sua mãe, ela passou a morar com você? Ela morava sozinha? Como era a vida dela antes desse diagnóstico? Tá. Nós começamos a fazer a avaliação em 2016, quando eu percebi algo muito diferente, além do que a gente está acostumado a ouvir, que a falha de memória é comum da idade. Não é, viu, gente? Mas isso aí fica pauta para um outro programa aqui com a Cris. Em 2016 eu comecei a fazer essa avaliação, em 2018 veio o diagnóstico, até então ela morava sozinha, mas do lado da minha casa, sempre coladinha ali com a minha casa. Já havia uma supervisão? Já, com certeza. E aí, em 2019, ela ainda continuou morando na casa dela, só que eu e meus irmãos fazíamos um revezamento. Que foi durante a pandemia? Foi. Aí logo veio a pandemia 2020, que foi muito triste essa época para muitas famílias que foram dizimadas. E para quem tem um idoso, ou na época tinha um idoso já com alguma demência. Foi alarmante. Foi, porque a falta do convívio social, não só com a família, mas a interação externa, traz um declínio cognitivo muito grande, né? E aí a minha mãe continuou morando na casa dela até 2022, mas sempre com filhos. Lá a gente fazia plantões e tinha umas cuidadoras. Quando foi 2023, ano passado, eu trouxe ela para morar comigo, com o meu marido, as minhas 2 filhas. Então, assim, mudou toda a estrutura da casa, da rotina, porque teve que fazer toda uma adaptação, né? De estrutura física e também da nossa rotina pessoal. E você acha que o fato dela já apresentar isso antes de vocês não terem percebido fez alguma diferença durante o avançar da doença ou não? Porque isso acontece, às vezes no dia a dia pode passar despercebido isso, né? Com certeza, o Alzheimer, como outras demências, porque o Alzheimer é uma só das... Gente, o Alzheimer é só uma das listas. Nós temos muitas, mas as mais conhecidas são 5, né? E o Alzheimer está em primeiro lugar. A fase inicial, a gente chama de assintomática, porque não se percebe. Porque é o contrário. É sutil, né? É sutil e as pessoas pensam que é memória, mas não é memória, é comportamento. Então, assim, essa falta de conhecimento, até eu mesma, eu sou também pós-graduada em neuropsicologia, né, como eu falei. E eu estudei Alzheimer, mas eu estudei o Alzheimer técnico, vamos dizer assim, a parte acadêmica. A parte de vivência, que é lógico, a gente precisa da acadêmica, eu sou professora, eu não vou falar nunca o contrário disso. Mas a vivência, ela te ensina muito. O dia a dia. O dia a dia. E você não percebe. Você não sabe que aquilo ali é uma demência. E quanto antes você souber, você vai buscar o tratamento, a estimulação cognitiva, tanto o tratamento medicamentoso, que não existe para curar o Alzheimer. Na verdade, não é Alzheimer, né? É Alzheimer, que é alemão. E existem outras terapias, né? Essas medicamentosas, elas vão tratar em cima dos sintomas. E existem as outras, que são a estimulação cognitiva, a parte alimentar, a educação física. Então, com certeza, faz muita diferença para a família que não sabe e a família que sabe. No nosso caso, eu ia passando para os meus irmãos, porque eu fui começando a observar e fui me aprofundando na pesquisa, né? Mas com certeza faz muita diferença. Assim, eu conheço algumas pessoas que têm idosos com essa doença e eu conheço alguns que no início eles negaram isso. O familiar se negou a entender e aceitar que o familiar, né, o pai, a mãe, o avô, a avó, estava com essa doença ou está com essa doença. Isso acontece? Sim, muita negação, porque igual eu trabalho muito, né, com crianças com TDAH, dislexia, autismo. E aí tem uma frase que eu sempre falo para as famílias. Existe o filho idealizado, mas existe o filho real. Existe o seu idoso, o seu pai, a sua mãe, o seu avô ideal, fofinho, você idealizou, nossa, ainda mais hoje em dia, né, com a longevidade, então os idosos estão bem ativos, e você olhar e falar assim, não, mas o meu pai, a minha mãe não está assim.
Então, é o real. E aí vem o quê? O luto. Só que a pessoa não identifica como luto. Então, a forma dela lidar com esse luto, que ela não sabe que é um luto, é negando. Imagina, não tá acontecendo nada. Então, deixa quieto. Faz de conta, né? Faz de conta. Não vamos tocar nesse assunto, porque isso faz parte do envelhecer. Isso. Eu mesma falei muito, olha, eu como pedagoga, são 31 anos na educação. E como pedagoga, eu dei aula de alfabetização para adultos e para idosos. E depois, quando fui observar na minha mãe, fui saber do diagnóstico dela, eu vi, nossa, alguns idosos que passaram por mim e eu pensava que era normal da idade, era comum. Você começou a associar. Que ali já tinha, sabe? Um traço, né? Sim. E eu acho que antigamente também, você me corrija se eu estiver errada, as pessoas generalizavam, né? O senhor, a senhora está ficando caduco. Está ficando caduca. E não é. Não, de maneira... Por isso que talvez hoje a gente ouça falar tanto da doença. Não é que hoje ela tem nome. As demências têm nome. Além de ter nome, a comunicação, né? As redes sociais deram um boom. A própria pandemia que nos fez voltar um pouco para casa e ficar mais incluso. Então, essa questão de não ter que pegar ônibus, não ter que pegar transporte para ir trabalhar, porque você gasta mais tempo, né, do seu dia. Então, assim, digamos que sobrou um pouquinho mais de tempo para você ficar em casa e visualizar esses outros assuntos que estavam sendo falados. Sim. Então, a pandemia acabou trazendo isso. Eu acredito muito que é a comunicação. A comunicação, ela tá aí, a tecnologia... E ainda bem. Ajudou. Ainda bem. Porque a gente procura o que a gente precisa. Então, hoje em dia, eu sei que no Instagram existem várias páginas falando sobre o assunto. Vários blogueiros que falam do que vivenciam, que é o seu caso. Você criou uma página para sua mãe? Sim, eu criei. Foi também um pouquinho difícil para eu aceitar criar esse perfil. Medo da exposição, talvez. Né? Porque assim, eu sou de uma família grande, né? Nós somos em 12 irmãos. Para eu criar o canal, eu tive que conversar com eles para ver se todos concordavam, ou pelo menos a maioria. E querendo ou não, é uma exposição. E é uma exposição de uma pessoa que não sou eu, é a minha mãe. Sim. Então, assim, por um tempo, eu fiquei só ali, entre eu, ela e meus irmãos. Porque até eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava acolher esse diagnóstico, que é uma realidade, e precisei entender. E daí saber falar para as pessoas, né? Porque não foi o meu caso, graças a Deus, de ficar desesperada, mas também é uma questão do meu perfil. Diante de alguns desafios, de alguns problemas. Não se desesperar. O meu perfil é buscar a solução. Mas eu sei que, para a maioria, quando escuta Alzheimer, demência, nossa, tá com demência, é o fim. E eu quero falar que o Alzheimer não é o fim, a demência não é o fim. Se você souber como, eu não gosto de usar muita palavra tratar, mas se você souber conduzir, dá para você levar com leveza a sua vida e a vida dessa pessoa. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, até eu criar, eu precisei me fortalecer, tanto como filha, porque também foram muitos dias de choro. Eu chorei muito, mas por que minha mãe? Poxa, mas eu tô vendo minha mãe assim, tão ativa e agora tão dependente. O começo da doença é muito difícil, que não é o começo, porque quando a gente vai descobrir, ter o diagnóstico já tem pelo menos uns 10 anos aí dele já tá ali sendo desenvolvido na pessoa. Mas era muita confusão, era um furacão. Você me fala, olha, gente, era um furacão que nós passávamos. Até eu chegar na rede social e saber levar também com leveza para as pessoas. De que forma? Quando eu chegar na rede social e falar, gente, é desesperador. Eu ia levar o quê? Ia levar um fardo. E mais merece, né? A gente já vê tanto. Se não é para ajudar, é melhor fazer. Então, nós temos nas redes sociais o Memórias da Vovó Diário do Alzheimer. Eu não quis nem colocar Alzheimer logo de cara para não assustar. Então, eu coloquei, eu vou contar um pouco da história da minha mãe, e vou falar sobre essa condição que ela está agora e que a gente também, né, enquanto família, estamos aprendendo e o que a gente pode servir para as pessoas, o que a gente pode agregar para elas terem uma vida de qualidade. Tanto a pessoa que está sendo cuidada quanto quem está cuidando. Porque quem cuida também precisa de cuidar. Precisa. Eu tenho uma frase que eu falo assim, o cuidador precisa ser cuidado. E para que ele seja cuidado, ele também tem que aceitar esse cuidado.
Hoje, para eu estar aqui, eu preciso de uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu tenho a cuidadora que fica com a minha mãe 2 vezes por semana, mas não é o dia de hoje, então hoje eu contei com a ajuda do meu irmão. Não é ajuda, inclusive, viu, gente? Preciso falar. Filhos não ajudam, filhos participam. Então, obrigada, meu irmão Jonas, que tá aí com a minha mãe. Favor, né? Não é favor. Me ajudaria se fosse algo para mim, pessoal, mas é para nossa mãe. Então, você que é filho, que tem aí um pai, ou que você tem um avô, uma avó, você não está ajudando, você está participando. Quem ajuda é o genro, a nora, os netos. Que não tem grau de parentesco direto. Direto, tá? Até os netos, eles também participam. Agora, o genro, a nora, um pouquinho, já quase eu tipo concordo com você. E por conta disso, você foi buscar conhecimento aonde? Você já disse que na rede social, mas você procurou fazer cursos, participar de palestras. Como é que foi o conhecimento sobre isso? Tá, nossa, eu saí procurando na internet vídeos em médicos que me falassem como, porque eu sabia o que era doença, né? Eu já tinha estudado academicamente. Mas e no dia a dia, quando a minha mãe queria fechar tudo, 5 horas da tarde, que é o pôr do sol, né? Às 17 horas, ela queria fechar tudo e eu não entendia. E eu batia de frente achando que eu ia convencê-la. E eu não achei nada disso no YouTube. Aí eu falei assim, quer saber? Vou procurar um curso de cuidador de idoso para eu saber até manipular, porque a doença começa com a pessoa ainda ativa, andando, comendo, falando. Mas o que está por vir? O prognóstico. Então eu não sabia dar banho de leito, não sabia trocar um curativo. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você saber. Então, fiz curso de cuidador de idoso, fiz curso online também, né, de uma plataforma que te ensina a lidar com o que é a questão da alimentação, qual a alimentação mais adequada para o idoso e principalmente o idoso com uma demência. A questão também do comportamento, de querer sair, querer ir para sua casa, de procurar os seus entes queridos. Eu fui procurar esses... E estou fazendo a gerontologia agora, pós-graduando em gerontologia, que eu quero saber sobre o envelhecer. A começar por mim, né? Daqui a pouquinho eu tô aí já na terceira idade. Ai, que papo bom. Eu queria que você deixasse as considerações finais, deixasse um abraço, o teu Instagram. Tá certo. Então, mais uma vez, obrigada a você, a toda a equipe TV Polo, que me convidou para esse momento tão gostoso que passa tão rápido. E eu quero deixar uma mensagem para você que sempre acredite, olha, até gaguejei, vou fazer de novo. Sempre acredite que tudo pode ser melhor. Vai depender muito também da sua cosmovisão, da sua fé. Por exemplo, eu creio em Deus e eu sei que Ele me dá direção para cada coisa que eu vou fazer. Inclusive, para eu vir aqui hoje, eu orei para saber se era para eu vir falar com vocês, com a Cris. Então, acredite, tudo pode ser melhor. Ame a Deus, ame a sua família, faça o seu melhor e, principalmente, ame a você, cuide de você. É isso. E um beijo para todos que estão nos assistindo. A minha rede social, eu tenho o perfil, né, Miriam Maria, tenho o perfil da minha mãe, que é Memórias da Vovó, Diário do Alzheimer, e tenho do consultório, que é Espaço Construindo Saberes. Tem lá um grupo fechado que eu tiro dúvidas dos pais, e é o SOS Psicopedagoga. Se você quiser, só chamar, tá bom? Tchau. Bom, gente, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. É isso, né? Nem mandei beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha...